Esta nossa iniciativa marca um importante momento no exigente, mas também exaltante percurso de intervenção da CDU no distrito de Viana do Castelo para enfrentar a importante batalha política de 6 de outubro próximo, a batalha para as eleições para a Assembleia da República. Um importante momento, já que aqui damos o primeiro passo da candidatura da CDU pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo a estas eleições, com a apresentação pública e a intervenção do primeiro candidato, o deputado Jorge Machado, que saudamos e fazemos votos de bom trabalho e êxito nestas eleições que constituem um momento de maior importância para o futuro do país. A decisão de dar ao camarada Jorge Machado a tarefa de encabeçar a lista pelo distrito de Viana é assumida com toda a consciência da dificuldade da batalha que temos pela frente, mas é um sinal de confiança e uma demonstração da importância que a CDU atribui a esta região. E dizer, e acrescentar, Jorge Machado era o primeiro nome da lista do Porto, primeiro deputado eleito pela CDU pelo distrito do Porto. Podíamos considerar que esta coisa de deputado é um emprego mais ou menos estável, pois nós consideramos que é uma tarefa. E o camarada saiu da zona de conforto da lista do Porto para estar aqui em Viana do Castelo, num quadro de maior exigência, mas uma batalha que vale a pena travar. E por isso valorizamos a disponibilidade e o empenho de Jorge Machado, confiantes que terá aqui um generoso e dedicado coletivo que levará o mais longe possível a mensagem, o esclarecimento, a proposta da CDU, certos de que juntos construiremos um grande resultado eleitoral neste distrito que ajudará ao necessário reforço da CDU, ao objetivo de conseguir alargar o número dos seus deputados e assim fazer avançar este distrito e o país. Sim, partimos para estas eleições, para esta batalha com o pensamento de que é possível garantir um bom resultado, pelo papel determinante que as forças da CDU tiveram no que é de positivo se alcançou nestes últimos 4 anos. Partimos para este novo combate eleitoral, determinados a confirmar e alargar a nossa influência e representação nos círculos eleitorais, onde elegemos e temos deputados, e não deixaremos de travar com determinação a batalha pela eleição de deputados da CDU nos círculos eleitorais onde ainda não os temos. Partimos certos que é ao povo que cabe decidir e que é ao seu encontro que vamos nestes próximos meses até às eleições, levando a nossa palavra, ouvindo atentamente e debatendo com a noção de que não há vencedores antecipados, por muito que alguns o proclamem, nem deputados eleitos por antecipação, e que todos os caminhos de reforço da CDU estão em aberto e os vamos percorrer com a confiança de que nos dá a consciência do dever cumprido e do trabalho realizado. E isso ficou particularmente patente nesta legislatura que agora termina. Uma legislatura que assumiu características particulares em resultado da nova composição e relação de forças na Assembleia da República, que se tornou o centro de importantes decisões a favor dos trabalhadores, pela decisiva ação, iniciativa e influência das forças que compõem a CDU e dos seus deputados. Uma legislatura assinalada, desde logo, pela resoluta iniciativa do PCP que permitiu criar as condições que conduziram à derrota de um governo responsável por uma retrógrada e violenta ofensiva que ameaçava prolongar-se, o governo PSD-CDS, e abrir uma nova fase da vida política nacional. Uma legislatura que mostrou o decisivo papel da luta dos trabalhadores e das forças da CDU e dos seus deputados numa Assembleia da República alterada na sua composição e num quadro em que o PS e o seu governo minoritário, mas também PSD e CDS, agora em minoria na Assembleia, não tinham condições de impor sozinhos a sua política de sempre em toda a plenitude. Uma legislatura marcada no plano institucional pela centralidade da Assembleia da República e das forças da CDU na produção das principais iniciativas políticas que permitiram a reposição e conquista de direitos e rendimentos que haviam sido extorquidos nos últimos anos e, com elas, assegurar o crescimento económico e a criação do emprego verificada nesse período. Iniciativas e reposição e conquista de direitos
que 4 orçamentos do Estado assinalam e onde estão consagradas importantes medidas para a vida dos portugueses. Uma legislatura numa nova fase da vida política nacional que mostrou e desmistificou quão falsa é a ideia de que as eleições legislativas são eleições para Primeiro-Ministro, ou que o importante e decisivo nas eleições é saber qual é a força mais votada. 2 falácias que caíram por terra nesta legislatura. As eleições para a Assembleia da República são para eleger deputados e, como se viu, pela ação dos deputados do PCP e do PEV, foram eles que contaram para defender avanços e conquistas. Avanços e conquistas, entre muitos outros, apenas possíveis pela ação decisiva do PCP e do PEV, como foram a reposição de salários roubados, o aumento das reformas e das pensões, a reposição do subsídio de Natal por inteiro, o alargamento do abono de família, o fim do corte de subsídio de desemprego, os manuais escolares gratuitos em toda a escolaridade obrigatória, o descongelamento de carreiras e valorização remuneratória dos trabalhadores da administração pública, a eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários, a redução dos custos dos combustíveis para os agricultores ou o desagravamento do IRS para salários baixos e intermédios. Sabemos que se ficou aquém na solução de muitos problemas, que era urgente a resposta porque o governo do PS optou pela submissão às imposições do euro e da União Europeia e pela subordinação aos interesses do capital monopolista. Tal como sabemos, não estarem resolvidos os problemas de fundo que estão na origem dos nossos atrasos. Portugal continua confrontado com os seus crónicos problemas que se arrastam sem solução, como são os déficits estruturais, que são responsáveis pelos insuficientes níveis de crescimento económico, verificado nestas quase 2 últimas décadas, pela degradação dos setores produtivos nacionais, pela baixa qualidade do emprego, pela precariedade, pelos baixos salários e reformas, por profundas desigualdades sociais e regionais, pela degradação dos serviços públicos. Toda uma situação que é resultado da política de direita, que foi conduzida por sucessivos governos do PS, PSD e CDS, durante mais de 4 décadas e que, no essencial, permanece na atual governação. Sim, derrotou-se em 2015 a versão mais retrógrada e agressiva da política direita, mas não a política direita, que se mantém nos seus aspectos mais estruturantes, nas opções de governação do país, pelas mãos do PS, em convergência com o PSD e CDS. Exemplificando, naquilo que é central e decisivo para a defesa dos interesses do grande capital, lá os encontramos juntos. Seja na defesa da atual estrutura económica, do domínio do capital monopolista, seja na concretização de apoios de milhões, melhor dizendo, milhares de milhões para a banca e para os banqueiros, seja no acordo sobre as leis laborais para manter o seu nivelamento por baixo em prejuízo de quem trabalha, seja nas opções em relação à recusa da renegociação da dívida ou da libertação dos constrangimentos impostos pela União Europeia e pelo euro. E por assim ser, para permanecerem na governação do país as opções essenciais de uma política que há muito revelou a sua falência, que o país continua a enfrentar dificuldades, sejam aquelas que se manifestam no plano económico, sejam nos déficits e estrangulamentos estruturais da economia, seja no plano social e dos serviços públicos, como é o caso da saúde, abraços com graves carências de meios humanos e materiais. Propalam a ideia de que se estão a resolver os problemas do país, dando como exemplo o crescimento da economia, e é bom que se diga muito aquém do necessário e do possível, e hoje já em desaceleração, a diminuição do déficit, mantendo intocável o atual quadro das opções políticas e dos constrangimentos. Mas trata-se de uma completa mistificação, já que os problemas de fundo que marcam a sociedade portuguesa não foram nem estão resolvidos e persistem graves problemas económicos e sociais sem resposta. E porque se quer manter o essencial dessa política, com os constrangimentos que comporta, que a dinamização dos setores produtivos continua muito aquém das suas necessidades nacionais,
se continua a manter um quadro degradado de direitos laborais, de baixos salários, adiar a resposta a problemas prementes, tal como é em defesa da manutenção de tal política e tais constrangimentos que se asfixia o investimento público e submete o país com fortes assimetrias de desenvolvimento e a ver reduzida a sua participação nos fundos comunitários da coesão e da agricultura. De facto, por muito que se afirme e se queira mostrar que se encontra a fórmula mágica da solução da quadratura do círculo, ou seja, da compatibilização do cumprimento dos ditames da União Europeia e do euro com a solução dos problemas nacionais, a evolução da situação económica e social nacional, aí está a desmenti-lo. Mas exemplo significativo da manutenção de opções estruturantes da política direita e da aposta na opção de manter e agravar as injustiças são as opções em relação às leis laborais. Veja-se o caso em curso na Assembleia da República da alteração ao Código do Trabalho com a proposta de lei do Governo que intensifica a precariedade, agrava a exploração, atinge particularmente a juventude. Propostas que mantêm as normas gravosas do Código. Não revoga designadamente a caducidade da contratação coletiva, nem repõe o princípio do tratamento mais favorável. Uma vez mais, PS, PSD e CDS estão bem unidos quando estão em causa interesses de classe do grande capital, bem unidos contra os direitos dos trabalhadores. Para nós é inquestionável que Portugal precisa de outras soluções. Portugal precisa de encetar um novo rumo com outra política em ruptura com as questões nucleares da política direita. O regresso do PSD e CDS será o retomar do rumo da Fundamento Nacional. Da mesma forma que o PS, de mãos livres, significará não a resolução dos problemas estruturais do nosso país, seja nos serviços públicos, seja no investimento público, seja no combate às desigualdades. Avançar é preciso para responder de forma decisiva aos problemas nacionais. A sólida garantia de avanços nos direitos, nos rendimentos e no enfrentamento dos constrangimentos que impedem o nosso desenvolvimento soberano é dar mais força à CDU. Sim, vamos para esta batalha animados e impulsionados por uma consigna que queremos ver realizada. Avançar é preciso. Mais força à CDU. Avançar na valorização salarial dos trabalhadores portugueses, assumidos como emergência nacional que exige o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a valorização das carreiras e das profissões com o aumento significativo do salário médio, o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros e a convergência progressiva da média salarial na zona euro. Avançar com um programa ambicioso de financiamento dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, invertendo o seu crónico subfinanciamento, inscrevendo um programa de investimento na saúde. A propósito da saúde, e porque nós temos um lema que diz que avançar é preciso, andar para trás não, aqui temos uma grande questão da atualidade, que é a discussão que neste momento está a haver na Assembleia da República em relação a uma nova lei de bases da saúde e também em relação a uma matéria já aprovada há 10 dias atrás, da isenção de taxas moderadoras em algumas áreas. E o que vimos, camaradas, era que num momento em que era importante a clarificação se entendemos o direito à saúde como um direito universal, geral e gratuito, ou entendemos como um negócio ao serviço dos grandes grupos económicos. Pois nós... E por isso nós sabemos que, porque não conseguiu impor, portanto, esta tese da prevalência do negócio, em que nós consideramos fundamental que este direito tem de ser, de facto, universal, geral e gratuito. Nós vemos as movimentações do CDS já a querer criar, portanto, um sistema a duas velocidades, ou seja, um direito à saúde
para os pobrezinhos e a saúde para aqueles que mais têm e mais podem, através dos seguros de saúde. O Estado tem esta responsabilidade particular, que é garantir, como diz a nossa Constituição, que o direito à saúde é um serviço geral, portanto, geral, universal, portanto, e gratuito, e não um negócio para os grandes ganharem fortunas à custa da saúde dos portugueses. E por isso é que a questão central que se coloca neste momento é saber da definição do que se pretende em relação ao direito à saúde. Sabemos que está agendado, portanto, o encontro do PS com o PSD. O encontro não tem mal em si, mas, naturalmente, para fugir a esta questão central que nós colocamos, para além desta questão das taxas moderadoras e do seu faseamento, nós pensamos que se foi votado pelo PS, não foi pelo PCP só, portanto, ou pelo Bloco, portanto, enfim, foi também pelo PS, em que era a altura de isentar, portanto, estas taxas moderadoras, mas a questão central continua a ser a mesma. É que os grandes grupos económicos não querem largar este bife, que é um bife de milhões e milhões de euros em relação ao negócio da saúde, porque eles têm a consciência que o tente já sempre, e dinheiro tem de haver. E por isso jogam nesta área protegida, apesar da Constituição dizer o que diz, afirmar o que afirma, exigir o que exige, pois vemos aqui o Partido Socialista, no fundo, e voltando ao princípio da minha questão, que é o Partido Socialista, se tivesse força para isso e sozinho, seria capaz de voltar para trás, parar neste processo de avanços tão importantes que constituíram na vida dos portugueses. Por isso, avançar é preciso, andar para trás não podemos permitir que o Partido Socialista, de mãos livres, possa, digamos, fazer este processo de retrocesso, como, no essencial, este processo da saúde demonstra. Avançar, sim. Avançar com um programa ambicioso de financiamento dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, invertendo o seu crónico subfinanciamento e inscrevendo um programa de investimento na saúde. Avançar na defesa dos interesses do país e da soberania nacional, questionando as regras que nos são impostas pelo Diretório de Potências da União Europeia. Amigos e camaradas, vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual nos precisamos de preparar com toda a determinação. É com consciência das exigências, das dificuldades que enfrentamos, mas com a confiança de quem, como a CDU, se afirmou indispensável e insubstituível nos avanços alcançados, que nos dirigimos aos eleitores do Distrito de Viana do Castelo nestas eleições. Sabemos quanta falta faz ao Distrito de Viana o não ter conseguido o que representa para a defesa dos interesses da população um eleito pela CDU. Por isso nos dirigimos a todos, àqueles que já alguma vez votaram na CDU, lembrando que o seu voto na CDU nunca foi traído, foi sempre honrado e respeitado. Sim, camaradas e amigos, não elegemos ninguém aqui no Distrito de Viana, mas alguma vez nos esquecemos de Viana. Sempre, com orgulho, podemos afirmar, portanto, à população deste distrito que nunca os esquecemos. Cada voto na CDU aqui neste distrito valeu a pena, porque foi a forma também de nos reforçarmos em termos de percentagem eleitoral e nunca os esquecemos, tendo em conta os problemas concretos desta região, desde o estaleiro às questões da agricultura, como aqui foi referido. Sim, camaradas, porque num tempo em que afirmam que os partidos são todos iguais, nós demonstramos a diferença. Demonstramos a diferença até com este exemplo do Jorge Machado. Podia estar ali numa zona de conforto, podia estar ali mais uns anos como deputado, a entender aquilo como um emprego, pois o camarada entender que não.
E o nosso partido também acompanhou a reflexão do camarada. E vai fazer um esforço aqui, num quadro muito difícil, como nós temos a consciência. Mas cada voto que vai cair na CDU nestas eleições conta, camarada. Conta. Não é só os deputados que lá estão e que vocês veem na televisão. É que nós, com este voto, nunca nos desligaremos deste distrito. Teremos em conta os seus problemas, os seus anseios. É natural que isto seria muito melhor e muito mais bem feito se vocês elegessem um deputado da CDU aqui no distrito de Viana. Sim, camaradas, ao contrário de outros, não temos duas caras. O que dizemos em Viana e em Caminho ou em Ponte Lima é o mesmo que fazemos na Assembleia da República ou no Parlamento Europeu. Nós partimos para mais esta batalha convictos que é possível avançar e fazer a CDU a grande força propulsora da mudança que o país precisa. Batalha exigente, difícil, sim. Não descansemos, camaradas. Sabemos que vai prosseguir a ofensiva ideológica do ataque ao partido, da infâmia, da mentira, da calúnia, desferido por centros de decisão muito próprios. E a questão é esta, mas porquê é que eles fazem isto? E porquê é que fazem isto só ao PCP e à CDU? Porque, camaradas, nós há 3 anos e meio estragamos-lhe a festa e o festim. É porque eles pensavam que iam acabar com o resto, mais 4 anos, para liquidar todo o setor público empresarial, privatizando, para dar mais uma nova machadada na segurança social com um corte de 600 milhões de euros, com as alterações para pior da legislação laboral, com a alteração das leis eleitorais, com a revisão da Constituição. Tinham um plano que era acabar com o resto. Houve um partido, houve uma força, a CDU, que se intercedeu, lutou conjuntamente com os trabalhadores para impedir que isso acontecesse. É da natureza de classe das coisas que estamos a falar. Porque há alguns que são perdoados e até promovidos, repararão, com certeza. Então, porquê esta raiva contra este partido que esteve sempre do lado certo? Pois, precisamente, porque esteve sempre do lado certo. Do lado de quem trabalha ou de quem trabalhou. Do lado dos pequenos e médios empresários, dos pequenos e médios agricultores. Do lado daqueles que menos têm e menos podem. Então, o que é que vocês queriam? Que eles nos perdoassem? Não nos perdoam, camaradas, mas ainda bem, porque o nosso primeiro e principal compromisso é e será sempre com os trabalhadores e com o povo português. Viva a CDU!